Shiva Shambho, eu sou o Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, acolhendo você que está aqui, agora, comigo, na luz do Divino Ser. Hoje nós gostaríamos de trazer uma das histórias mais saborosas que existem dentro desse universo, né, védico, inserido nos Puranas, né, que fala sobre a realidade de Maya. O que é Maya? Nós tantas vezes falamos de Maya, né, como essa força, essa energia ilusória que nos mantém cativos numa aparência ou numa vertigem, né, de realidade que não corresponde à realidade, ou seja, um processo ilusório. Mas o que seria isso, né, dentro de uma percepção vedântica? Então essa história é fabulosa e ilustra muito bem o que vem a ser esta energia, né, divina de Maya. E para falar dessa historinha, vamos falar de Narada Muni. Narada Muni é um personagem que sempre está ligado ao Senhor Vishnu, né? E aqui nós temos que entender o Senhor Vishnu, o Vishnu, ou Mahavishnu, como o Deus Supremo. Porque há muitas designações para o Supremo, né, para Deus, dentro do universo védico, da literatura védica, que é Ishvara, né, o Supremo, né, Bhagavan, o Deus, né, essa percepção desse Deus unitário, porque muitos equivocadamente pensam que esse universo hinduísta ele é politeísta, acredita em muitos deuses, o que não é verdade. Ele acredita em um só Deus, ele é monoteísta. Só que ele consegue traduzir as potencialidades e os atributos de Deus em muitas murtis ou em muitas formas, né? E cada forma representa um aspecto, né, ou um atributo desse Deus uno. Então é um equívoco nomear a cultura védica ou o hinduísmo, como é conhecido, de politeísta. Na verdade é monoteísta. Então uma das expressões, uma das formas de chamar Deus dentro desse universo é Vishnu, que seria a segundo aspecto da Trimurti, né? Que nós temos a Trimurti, que é o tríplice aspecto de Deus, que é como criador, sustentador e destruidor, ou renovador. O princípio criador é Brahma, o princípio sustentador, né, o segundo aspecto, é Vishnu, e o terceiro seria Shiva, que aliás está ao fundo aqui junto com Parvati, né? E nós somos muito afeiçoados às formas e atributos de Shiva. Nós temos um coração bastante shivaísta. Mas entendemos que Vishnu e Shiva são a mesma coisa. Ou que Krishna, né? No Ocidente, Vishnu é mais conhecido como Krishna, né? Tivemos muito forte no Ocidente, trazido por Srila Prabhupada, o movimento de consciência de Krishna, né? Mas alguns, né, quanto estão ligados mais a Bhakti Yoga, tendem a entender Krishna como Deus supremo e Shiva como um Deus subalterno, né? Enquanto as pessoas são mais ligadas a Jnana Yoga, a yoga do conhecimento direto, né, ou seja, são shivaístas, tendem a trazer Shiva como a expressão maior de Deus, né, e em princípio de supremacia às demais. Mas tudo é apenas uma forma de ver. Nós não concebemos distinções, né?
Krishna e Shiva são expressões da mesmíssima coisa, né? Desse uno, desse ser, né? Desse algo regencial, essa causa primária. Ishvara, né? O Bhagavan, o Supremo Senhor do Universo. Bom, mas nessa história específica, que nós vamos falar de Narada Muni, Narada Muni está sempre consociado ao Senhor Vishnu, que é exatamente Krishna, né? Conta a história que Narada Muni, e quem é Narada Muni? Narada Muni, ele é o viajante cósmico. Isso é muito interessante, porque ele não tem morada, ele não tem fixação em nenhum mundo físico ou suprafísico. Ele sempre está em viagem pelo cosmos ou pela criação, seja no plano da matéria ou no plano imaterial, e cantando as glórias do Supremo. Tanto que ele tem um instrumento, uma vima, um instrumento musical, e ele é esse peregrino cósmico, ele é um mensageiro de Deus. É mais ou menos como Hermes Trismegisto, aqui na cultura ocidental. Então, e ele está sempre consorciado a Vishnu, ele é o devoto puro. Então conta os Puranas nessa historinha que Narada Muni estava numa floresta com Vishnu, né? E Vishnu sentou para descansar. Eles haviam caminhado bastante, encontraram uma bela clareira, né, na floresta, uma clareira muito aprazível, e ali Vishnu sentou para meditar e descansar. Então ele sentou-se em posição de lótus, né? E Vishnu, né, que é o Girinata, o Senhor do Universo, né, o Giridesha. Então, o Senhor Girinata, Vishnu, ou Shiva, ou Deus, como quiserem chamar, ele se virou para Narada Muni e disse: Narada, tenho sede. Você poderia ir até um riacho buscar água para mim? E imediatamente Narada Muni se prontificou para atender ao pedido de Vishnu. Aliás, a alegria eterna e transcendental de um devoto puro, como é Narada Muni, é atender, né, e glorificar ao Senhor Supremo, que aqui é representado por Vishnu. Então ele imediatamente pegou ali o vasilhame, né, uma moringa de barro, para se descer a montanha. Eles estavam no alto da montanha, numa floresta, para descer e procurar um riacho, para pegar água fresca para o Senhor Vishnu. Mas o que eu não contei e que é relevante nessa história é que, antes deles chegarem nessa floresta e nessa clareira, Narada Muni vinha perguntando ao Senhor Vishnu o que era Maya, porque ele não compreendia o que era Maya. Ele tinha conhecimento teórico, mas ele não conseguia entender o que é Maya, ou seja, uma força ilusória tão profunda que te faz esquecer de quem você é, de onde você veio, qual é o propósito de uma encarnação, para onde você se destina. E como ele era um ser transcendental, ele não conseguia entender como as criaturas podiam ficar iludidas por Mayas ou aprisionadas por Maya. Então ele vinha questionando essas coisas a Vishnu, que ele não conseguia compreender, ou ele não conseguia ter conhecimento de Maya. Então a pergunta de Narada Muni é: Vishnu, Girinata, o que é Maya? Me faça conhecer Maya. E aí o propósito de Vishnu mandar Narada Muni buscar água estava dentro dessa lila, ou desse jogo transcendental, que faria com que Narada Muni conhecesse Maya. Então, munido do vasilhame, ou da moringa de barro, Narada Muni desceu a montanha, caminhando para buscar água. Caminhou bastante até encontrar um córrego de água pura.
E quando ele se abaixou para encher a moringa de água, ele viu uma bela mulher, né? Uma bela jovem, formosa, encantadora. E essa jovem olhou para ele com olhos de lótus, né? Com olhos de encantamento. E ele ficou completamente encantado com a beleza, com a graça, com o frescor, com a espiritualidade emanada dessa jovem. Era uma morrine, né? É aquela sedução da beleza divina que se manifesta no princípio feminino. E aqueles que são homens sabem exatamente o que é isso. E ele ficou encantado, né? E perguntou quem era a menina. E a menina falou o seu nome, né? E convidou que ele pudesse ir à casa dela, né? Conhecer os pais dela. E ele, completamente encantado com a menina, acompanhou-a até a casa dos seus pais, né? Chegou lá, ele conheceu o pai da menina e se afeiçoou muito pelo pai da menina, que era um filósofo, um homem inteligente, um homem culto, um homem de grandes e vastos conhecimentos e que era senhor de terras, né? E tinha muitas terras. E foi uma amizade mútua que se estabeleceu. E também ele ficou muito afeiçoado pela mãe, né? Pelos parentes, né? E pelo povo que vivia ali na vila onde a menina morava e que tinha como chefe da vila justamente o pai dessa menina, que se tornou amigo de Narada Muni. E ele foi convidado a pernoitar com eles, e ele aceitou. Jantou, pernoitou. No outro dia, o senhor convidou para conhecer os campos a ele pertencente, que ele cuidava, conhecer a vila, as pessoas, e ele ficou ali mais um dia, dois, três, né, completamente, né, fascinado pela ambiência, pelas pessoas e cada vez mais encantado com aquela jovenzinha. E aquilo foi amor à primeira vista. E o pai percebeu, né, o encantamento da filha por Narada Muni. E como ele, né, se afeiçoou por Narada Muni, ele ofereceu em casamento a mão da filha. E Narada Muni prontamente aceitou. Então eles, né, se cortejaram, noivaram, casaram-se, né, e começou uma vida ditosa, feliz. Narada Muni completamente encantado com aquela nova vida. E foram se passando os meses, os anos, veio o primeiro filho, veio o segundo filho, veio o terceiro filho, e Narada Muni prosperando, cuidando das terras do sogro, né? E os anos foram se passando, e um belo dia aconteceu uma terrível tempestade, como nunca havia acontecido, né? E choveu de forma que nunca antes havia chovido naquela região. Um verdadeiro dilúvio localizado. E com isso as águas dos rios transbordaram e houve uma inundação sem precedentes, e essa inundação arrastou tudo, né? E, inclusive a vila, a casa de Narada Muni, a casa do sogro de Narada Muni. E Narada Muni, naquele desespero, tentou salvar os filhos e não conseguiu, tentou salvar a esposa e não conseguiu, tentou salvar o sogro, os parentes e não conseguiu, o gado, a plantação, tudo arrastado pelas águas, né, da enchente, da grande inundação. E logo que as águas baixou, havia apenas destruição. Tudo havia sido levado. A vila, né, os animais, a propriedade, as plantações. Os filhos de Narada Muni haviam partido, morrido, a esposa morreu, o sogro, a sogra, só ele conseguiu sobreviver. E ele, olhando aquela devastação, ele simplesmente caiu em desespero.
um desespero absoluto. Ele quase que perdeu totalmente a sanidade mental. E saiu vagando sem rumo, andando, né, pelos caminhos como um maltrapilho, como um mendigo, né, totalmente descuidado de si mesmo, dormindo em qualquer lugar, vagando sem rumo. Né? Com o tempo os cabelos cresceram, a barba, as roupas rasgadas, sujo, comendo resto de comidas, dormindo em qualquer lugar, completamente desesperado, né? E abandonado ao próprio sofrimento. E nessa perambulação dele, um dia ele encontra uma floresta que ficava no alto de uma montanha, e ele vai entrando na floresta, e de repente ele chega numa clareira. E no centro da clareira, quem ele encontra? Vishnu sentado. E quando ele vê Vishnu, imediatamente ele se recorda de tudo. E Vishnu olha para ele e pergunta: Narada Muni, trouxeste a minha água? Naquele momento, Narada Muni compreendeu o que era Maya e se jogou aos pés de Vishnu em reverência. Ele entendeu o que era Maya. E o que é Maya? Maya é esse jogo ilusório, essa sensação que o aparente toma de ser real, quanto na verdade é só aparente porque é transitório, porque não tem sustentabilidade, porque está no plano da existência. E tudo que está no plano da existência é transitório. Se é transitório, não pode ser real. Tudo que está fadado a ter um fim, uma morte, uma destruição, não pode ser real. Então, tudo que está no plano da matéria não é real. Esse corpo físico, os bens materiais, né, todos os conceitos e ideologias que criamos no contato com o mundo físico, isso é Maya. Isso é um jogo divino para que o espírito possa vivenciar circunstancialidades de crescimento, logo um mecanismo pedagógico. Então, quando nós adentramos ou temos contato com a matéria física, com os mundos físicos, seja nesse planeta ou em outros, nós ficamos enredados ou encantados pela energia ilusória de Maya e nos identificamos com a matéria. E ao nos identificarmos com a matéria, com a corporalidade física e com a percepção objetal de uma realidade onde tudo aparentemente é físico, tátil, palpável, dimensionável, nós tomamos isso como real e esquecemos o ser que somos. Nós não conseguimos mais nos perceber como o ser divino que somos, ou Atman, como é nomeado na cultura védica. O Atman é o nosso ser real. E ele, obviamente, não é material e nem preso à matéria. A materialidade não pode atingir ou contaminar esse ser real. Mas quando nós estamos corporificados ou materializados, nós nos identificamos tanto, ficamos embriagados pela matéria que esquecemos quem nós somos. Isso é que é Maya. Jesus, que entendia de tudo isso, Jesus era um grande mestre vedântico, é indubitável que Jesus conhecia todos os ensinamentos védicos, ele era um grande yogi. Então Jesus, no Evangelho Apócrifo de Tomé, ele fala sobre isso, que ele se materializou no mundo.
lógico, ele tinha consciência que ele era espírito e não matéria. Por isso que ele diz, eu me manifestei, eu me materializei entre os homens, me materializei no mundo. E encontrei todos embriagados pelo vinho do mundo, né? E não têm sede da verdade, ou da verdadeira percepção. Por ora estão embriagados, mas quando passar essa embriaguez, eles vão buscar aquilo que é o real. Né? Quer dizer, essas palavras de Jesus confirmam exatamente o que é a percepção de Maya. Né? E nós estamos enredados por Maya, né, por essa energia ilusória, e não percebemos o real. Dentro do processo de criação. Aliás, criação não é um termo muito adequado. Na verdade, nós deveríamos trocar o termo criação pelo termo expansão, porque não se trata de uma criação. Não é que antes não existia nada, aí veio Deus e criou, e a partir daquele momento passou a existir. Não se trata disso. Né? Os Vedas têm uma visão diferente, é que tudo se expande a partir da energia divina. Então a energia divina, sustentando, vibrando dentro do universo, ela faz com que se manifeste todas as coisas. Então isso é uma expansão da energia de Narayana, né, do ser central, de Ishvara. Então há essa expansão de energia que constrói os mundos. Por isso que é chamado de a respiração de Brahman. Né? Brahman, que é o Bhagavan, é o Supremo. Então quando ele sai de si, né, ele se expande, né, ele cria o processo de manifestação. E depois ele inspira e tudo é recolhido novamente. Então há esse movimento cíclico de expansão e contração. É o que a ciência hoje está começando a perceber. Essa ideia do Big Bang nada seria como uma expansão. O universo, hoje a ciência sabe que o universo ainda está em expansão, né? Porque eles conseguem perceber ao mensurar a distância entre os corpos celestes pela percepção da luz. Então sabe-se que ainda está em expansão, mas até quando vai haver essa energia de expansão? Quando essa energia de expansão, né, chegar no seu limite, a força atrativa dos corpos vai fazer um processo inverso, de contração, de atração. E aí vai haver uma condensação tão forte de energia, né, tão poderosa, que vai haver um novo Big Bang. É bonita essa visão védica, né? Os Prahalayas, né? Que são as eras, enfim. Então Maya é essa energia divina que promove, ou que faz com que a manifestação cósmica aconteça. Esse grande jogo cósmico, que é chamado de Mahalila. Né? E os seres que somos nós, expansões conscienciais do próprio divino, né? Somos deuses, somos princípios inteligentes emanados da fonte suprema de inteligência, que é esse ser central, que é Deus. Né? Nós caímos nessa matéria e experimentamos o jogo, essa lila, né, ilusória, né? Nos enredamos, esquecemos quem somos, né? Ou seja, nós saímos junto de Vishnu, de Deus, para buscar água, e ficamos encantados, iludidos com o mundo material, com as questões da matéria, e esquecemos de onde viemos, quem somos, por que estamos aqui. Isso é Maya. Né? Então, às vezes as pessoas dizem que Maya é aquilo que não é real. Apenas no sentido isso é verdadeiro, porque Maya é o próprio jogo do divino. Então ela também é real. Só que é de uma realidade aparente, né? Que tem uma função pedagógica para o crescimento e evolução do espírito. E nessa jornada que nós estamos fazendo, que não se resume a uma vida física no planeta como esse. É uma jornada cósmica.
infinda. Então, Maya tem uma passagem dos Vedas, né, que diz que este mundo é Maya, somente Deus é real. Este mundo é Deus. Ou seja, quando nós temos a percepção do mundo como um projeto divino, como a própria expansão da consciência ou da energia divina, aquilo que era Maya, o que é ilusório, deixa de ser a partir do aspecto da consciência. Né? Por isso que Jesus dizia, conhecereis a verdade, ela vos libertará. E os yogis, né, também dizem igualmente que somente a partir do desenvolvimento de Jnana, ou do conhecimento verdadeiro, é que nós somos libertos do cativeiro da ilusão, da ignorância, que é chamado de avidya. A superação de avidya, ou da ignorância, vem pela aquisição do aspecto do conhecimento. Nós já nos expandimos muito nesse vídeo. Falamos mais do que o tempo normal que geralmente nós determinamos para um vídeo. Mas é porque o assunto é fascinante. Né? E essa historinha de Narada Muni ilustra muito bem o que é as forças ilusórias que nós acabamos, todos nós enredados por essa força, essa energia divina de Maya. Né? E ficamos presos nesse samsara, né? Nascendo, vivendo em ilusão, morrendo, voltando a renascer, vivendo em ilusão, morrendo. Essa roda da vida que é chamada de samsara. E que nós temos que nos esforçar para sair de samsara, para romper samsara. O budismo trabalha muito bem com isso, a partir do processo do nirvana, da libertação do aprisionamento desse jogo, ou dessa roda samsárica, né, na qual nós estamos aprisionados. Então, pedindo perdão pela extensão do vídeo, que realmente nós nos estendemos muito. Uma vez mais agradecendo a você que está aqui conosco, compartilhando desse conteúdo, né, que nós possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga sem fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambho.